começa com a operação da Polícia Federal, esmurrando a porta do Gustavo Gayer, uma sexta que começa tensa, numa antivéspera de eleição, Constar. Pois é, e é impressionante aqui, né, Pitoli, as coincidências, né? Por exemplo, isso acontece aí às vésperas do segundo turno, né? O inquérito em si, né, do tal desvio da cota parlamentar, foi aberto 5 dias depois da ligação do Elon Musk para o deputado Gustavo Gayer e mais uma coincidência incrível, tudo cai no colo, de alguma forma, do ministro Alexandre de Moraes. É impressionante que ele é o onipresente, onipotente do Supremo Tribunal Federal quando o assunto envolve parlamentares de direita, né? Então, se alguém desconfia de perseguição política, não sinta-se paranoico e nem teórico da conspiração, porque, de novo, né, tudo leva a crer que existe uma tentativa muito clara por parte do STF, encabeçada pelo ministro Alexandre, de intimidar, calar os parlamentares conservadores bolsonaristas no país. O próprio Marcel Van Hatten sendo alvo, aí sim, né, uma exceção, foi o Flávio Dino, o comunista do Supremo Tribunal Federal, quem incluiu o Marcel Van Hatten no inquérito, também mostra, né, que não vai sobrar nenhum, Pitoli, eles vão atrás de todo mundo. Felizmente, nem todos se intimidam. O próprio Marcel Van Hatten escreveu na sua coluna de hoje, da Gazeta do Povo, a pergunta: investigado eu? E ele diz o seguinte: esta investigação ilegal só deu ainda mais publicidade ao que realmente importa, escancarando os abusos de autoridade cometidos por ministros do Supremo Federal e por parte da Polícia Federal. A gente tem que falar disso. A Polícia Federal vem agindo aí como, infelizmente, capangas, jagunços, alguns diriam, do STF. Aliás, Constar, eu tenho feito uma fala aqui na Auriverde e queria te ouvir. Muito me preocupa essa triangulação Ministério da Justiça e Segurança Pública com Lewandowski, comandando a Polícia Federal, Paulo Gonet, ex-sócio, enfim, de Gilmar Mendes na Procuradoria-Geral da República e tudo que a gente já sabe que a gente tem ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Porque, entenda, eu não preciso esperar proatividade da Polícia Federal na busca destes deputados conservadores, bolsonaristas de direita. Eles podem simplesmente receber uma ligação e um cumpra-se, a exemplo do que fizeram com o Sérgio Tavares naquela chegada ao Brasil no 25 de fevereiro. O delegado da Polícia Federal, nós estávamos lá, Constar, Borgo, que é comentarista e advogado, e eu, naquela recepção ao Sérgio Tavares, né? E o delegado da Polícia Federal do aeroporto de Guarulhos disse: olha, fica por aí só um pouquinho, porque ainda não me passaram as perguntas que eu vou ter que lhe fazer. E de repente toca o telefone fácil a gente perceber que eram ordens vindas de Alexandre de Moraes para um questionamento sem pé nem cabeça para tentar deter um repórter português. Ou seja, não é uma Polícia Federal proativa, vira de fato, como você mesmo colocou, jagunça, uma polícia capanga. É uma ala, né, da Polícia Federal que vem agindo assim, infelizmente. Eu sei que a maioria da força da Polícia Federal é formada por gente decente. Agora, como aqueles bandidos lá do meu saudoso Rio de Janeiro que aterrorizaram a Avenida Brasil ontem, né, diriam, tá tudo dominado, né? Tá tudo dominado. O aparelhamento das instituições foi total. Veja que você mencionou também o Ministério Público e a figura do PGR, do Gonet, né, que tem proximidades com o Gilmar Mendes e outros ali, proximidade histórica. O PGR teve na mão da Raquel Dodge não faz muito tempo, a Procuradoria-Geral da República. Raquel Dodge mandou encerrar, arquivar inquéritos ilegais, né? Que postura diferente. Não adiantou muito, porque ali eles já tinham se dado conta, Pitoli, que eles estavam com o poder na mão e vão embora, né? Veja que o ministro Barroso, que é o presidente do STF, ele não esconde em várias das entrevistas que ele dá, ele só não dá na Auriverde, né, para você, mas ele não para de dar entrevistas. Ele disse algumas vezes já, o judiciário teve que virar um poder político, né? Salvou a democracia, virou um poder político. Ele se gaba disso, num convescote da Uni de comunistas. Ele disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Mas quando eles são cobrados de forma política, por exemplo, numa decisão monocrática do Fachin, por conta do pretexto da pandemia, até hoje
a polícia não pode fazer operações aéreas nas favelas cariocas. Aí você abre o Globo hoje, tá lá a esquerdalhada toda do Globo, Bernardo Melo Franco, Flávio Oliveira, todos eles culpando o governador Castro pelo caos no Rio. Eu não quero aqui defender o governador, não é esse o papel. O ponto é, eles ignoram o que fez politicamente o STF no Estado, eles estão blindando marginais, né? E no país todo. Então, eles não querem ser cobrados politicamente quando eles viraram uma instituição política e que tem lado e que persegue o outro lado. Veja que o Barroso, esses dias, dando mais uma dessas entrevistas ou fala, agora já nem sei se foi uma fala ali dentro do Supremo, ele puxava um professor de normas jurídicas do passado, achando muita graça, com um sorriso maroto no lábio, né? Dizendo o seguinte, o professor fumava a palestra inteira. Quando acabou, alguém perguntou, o professor, o senhor falou aqui de normas jurídicas o tempo todo, né? Mas o senhor está fumando e tem uma placa aqui atrás, ó, não fume, proibido fumar. Ele falou, o senhor tem deficiência interpretativa em normas jurídicas. Veja bem, a placa está atrás de mim, eu não consigo ler pelas costas. E a outra está ali na frente no auditório. Ora, no auditório não pode fumar, mas aqui não diz nada. E ele achou graça disso, dizendo, cada um tem uma visão de mundo. Essa visão de mundo, ô ministro Barroso, chama-se malandragem. E esse é o problema do Brasil, excesso de malandro, né? Todo mundo acha que é malandro demais para otário de menos, né? Infelizmente, talvez ainda exista otário demais que acaba votando nessa esquerda que depois, em conluio com o Supremo, faz o que faz com o país, né? Então, Pitoli, nós estamos sem império das leis, sem o direito, né? O direito foi para as cucuias. Eu fui citado em mais um caso aí, envolvendo também Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Adolfo Saxida, por conta, na época da eleição da Nicarágua, que falaram, o Lula, que é amigo do Daniel Ortega, vai acabar perseguindo cristãos também no Brasil, será? Isso foi proibido à época, a turma do Zanin, advogado do PT, na ocasião, hoje ministro do Supremo, entrou na justiça e o TSE acata. Aí eu sou citado sem carta rogatória, por e-mail, veja que absurdo o negócio desse. E quem acatou isso, né, o pedido do PT, foi o ministro André Mendonça, bolsonarista, o terrivelmente evangélico. Será que ele não podia ter exigido a carta rogatória, que é o que a lei manda, para alguém que mora há 10 anos nos Estados Unidos? Então, tudo virou várzea. É a fala do meu advogado. Rodrigo, eu quero te ajudar, mas não estamos no campo do direito. E Conce, você citou o Rio de Janeiro e quero te ouvir. Cláudio Castro apela para o governo federal. Eu não quero imaginar que tenha sido ingenuidade, mas eu preciso lembrar, Cláudio Castro, que Lula sobe o alemão com o boné do CPX e Dino entra com uma escolta inadequada no Complexo da Maré. Você acha que o governo federal tem disposição, vontade, né, de tentar resolver o problema da criminalidade do Rio, Constar? Claro que não da forma que a sociedade espera, que é o confronto, né? Que a mídia vai chamar de letalidade policial. Aliás, a mídia está colocando a culpa no governador pela operação policial, não pela reação da bandidagem, que cada vez é mais ousada. Então, talvez o governo federal possa ajudar na seguinte situação, né? Quando você tem um vizinho marginal te ameaçando, você chama um comparsa dele, que tem diálogos cabulosos, para pedir para que interceda a seu favor, né? Pô, será que você não poderia falar com o humano, né? Para me deixar passar nessa, me deixar em paz? Só se for assim, né, Pitoli? Porque ninguém imagina algo diferente vindo do governo federal. É um governo, como você muito bem lembrou, que o então ministro da Justiça devia ser a figura mais odiada pelo crime no Brasil, né? Frequenta a favela dominada pelo crime organizado sem escolta policial. O próprio Lula vai num outro morro dominado por crime organizado com o boné, né, que depois teve que vir o esforço todo global, dizer, não, veja bem, quer dizer complexo, é outra coisa. Usa o boné desse complexo em uma favela que não é o Comando Vermelho quem domina e vê o que acontece. Então é óbvio que existe aí, né, uma aproximação, um diálogo cabuloso no mínimo. É a mesma coisa que acontece com os regimes nefastos. Agora a gente está vendo aí o evento do BRICS, né, que foi uma vergonha para o Brasil, e o Lula arrumou aí uma queda para não ir, né? Não ter aquela foto constrangedora apertando a mão do Putin, apesar de que isso não incomoda muito ele. Mas é a mesma coisa, né? Só se ele falava que ia interromper
a guerra na Ucrânia numa mesa de bar. Até hoje está devendo essa promessa. Mas o companheiro Putin, companheiro dele, né, ignora os apelos dele, porque no fundo ele defende a bandidagem e os ditadores sanguinários. Essa que é a verdade, Pitoli. O Brasil hoje está na mão da malandragem, da bandidagem e faz parte do eixo do mal em nível mundial. É uma vergonha e não só vergonha, é perigoso. O Brasil se acelera para se tornar um narco-estado. Essa que é a verdade. E uma última questão, eleições do próximo domingo, Constar. O que representa, no teu ponto de vista, a eleição da Cristina Greme em Curitiba, enfrentando o Eduardo Pimentel? É de fato a eleição que ganha protagonismo nesse segundo turno, Constar? Eu acredito que sim, né? Porque a Cris Grammel representa uma pessoa que vem sem partido, sem estrutura, sem máquina, sem verba contra o sistema. E olha, não é nem digamos assim, uma candidatura terrível e assustadora do outro lado, né? Porque isso acho que pesa, esse fator a favor da Cris, porque ela está enfrentando alguém que tem o apoio do governador Ratinho, que é bem avaliado, que teoricamente, né, tem o apoio do Jair Bolsonaro e do PL ao fechar a coligação e indicar, inclusive, e ter pedido ao Paulo Eduardo Martins para ser o vice, que é um cara sério, que é um cara de direita. Então ela não está enfrentando, né, aquela coisa que você vira antagonismo direto com o PT e o antipetismo justifica apoio a qualquer um, né, a um neófito que chegou ali e você nem conhece. Não, ela está enfrentando uma chapa competitiva, né, que não assusta terrivelmente. E ela está furando a bolha. Por quê? É o fenômeno do antissistema. A Cristina Grammel é percebida como uma pessoa séria, e ela é percebida como uma pessoa que não vai aceitar conchavos, esquemas, e que ela está vindo para tentar moralizar e colocar ordem na bagunça. Alguns, como o próprio Deltan, e foi muito criticado por isso, falam, mas ela não tem experiência de gestão. Meus amigos, ela pode delegar isso. O importante é ela ter a seriedade e montar essa equipe com base em meritocracia. Ela vai chamar pessoas competentes para as áreas respectivas. Isso é uma habilidade de gestão. O que ela não pode fazer é dividir em feudos partidários, ter esquema, que nem a gente vê por aí afora. Então, eu acho que é uma sinalização de que o fenômeno do antissistema está vivo e, para mim, na minha avaliação, isso é algo muito importante para o Brasil, até porque, né, o sistema está podre e carcomido. Médico de Lula está indignado com as conspirações sobre acidente do presidente. Informação oficial diz que o presidente caiu de um banquinho. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. O governo Lula vai taxar em 60% os medicamentos importados por pessoas físicas. MP que isenta medicamentos importados por pessoas físicas perde validade nesta sexta-feira. Com a fim da isenção, eles passaram a ser taxados em 60% sobre o imposto de importação. Isso aqui não é novidade nenhuma, mas é importante você divulgar que a imprensa, a Rede Globo, mídia podre, não vai fazer esse trabalho. Então cabe eu e você mostrar o pai dos pobres, aonde coloca imposto em cima de imposto e não tá nem aí pra nada. Continuando, é normal fazer os pontos assim, sem raspar o local? Uma imagem que está viralizando nesse exato momento, muito estranho, porque normalmente você tem que raspar ali para poder fazer os pontos. Mas não, fizeram bem por cima e tá aí. Uma imagem que precisa ser compartilhada por você e a imprensa também não vai divulgar. Gustavo Gaia é um cara incansável, comprometido com a missão de restaurar a segurança jurídica e a liberdade de expressão no Brasil. Preste bem atenção aqui. O Gustavo Gaia é um cara que eu acompanho de perto. Eu posso dar um relato pessoal sobre como ele funciona, o tempo que ele gasta no gabinete dele, o tempo que ele gasta também fazendo o trabalho que ele faz, que não é pouco nas redes, e também o mínimo que tem, o mínimo que sobra de lazer.
E é um cara completamente envolvido numa missão e numa busca aí para restabelecer a segurança jurídica no Brasil, a previsibilidade e a liberdade de expressão. Tá tudo muito suspeito, né? Isso daí tá acontecendo sexta-feira, pré-segundo turno de Goiânia, onde ele tem um candidato que é o Fed, que tá indo super bem nas pesquisas, e também o fato de isso vir direto do Supremo Tribunal Federal. Hoje, eu desconfio de tudo que vem do Supremo Tribunal Federal e é automático. E eu acho que isso é sintoma de um problema maior, porque eles não escondem que existe uma caça às bruxas e que eles vão usar de todos os subterfúgios e pretextos para ir atrás das pessoas. Então, tem inquérito já contra o Van Hatten, tem inquérito contra o Gustavo Gayer, e daí você começa a ver, eles querem transformar a oposição naquele filme do Richard Gere, Culpado por Suspeita. As perseguições, elas vão acontecer e existe uma questão de assimetria total, falta de paridade de armas. Afinal de contas, todo o poder estatal hoje é utilizado contra... E olha que bizarro isso, né? As pessoas que defendem a liberdade de expressão e a responsabilização de quem comete abuso. Parece que a gente está numa luta muito clara hoje. E eles querem silenciar o Gayer pelo medo. Bolsonaro hoje... Esse é o presidente não eleito pelo TSE. Pode andar a qualquer lugar do Brasil que tem o carinho, o apoio do povo brasileiro. Agora, o descondenado aí, que talvez nem é mais o mesmo Lula, não consegue fazer o mesmo. Não consegue ir às suas. Você sabia que Caiado esteve com Alexandre de Moraes nessa última terça-feira agora? Mas espera um pouco. Deixa eu te falar sobre a relação do Caiado com o Supremo. É uma pessoa competente, tem conteúdo, tem preparo. E eu tenho certeza absoluta que ele terá um período nessa casa que ele vai poder discutir com muita capacidade todos os temas e vai atender às necessidades de uma corte de alto nível como essa. Fez honrarias para Gilmar Mendes no último mês. E agora, faltando 2 dias para as eleições, Gustavo Gayer recebe a Polícia Federal em sua casa, a mando de Alexandre de Moraes. Então fica assim. Caiado visita Moraes na terça-feira. 3 dias depois, Gustavo Gayer recebe a Polícia Federal. O resto é com vocês. Marçal pediu para Boulos definir os nomes que ele citou em uma palavra. Quando chegou a vez do Tarcísio, ele fez questão de abrir um espaço para um invasor de terras falar mal do governador. E ainda encerrou com: pode ficar tranquilo que eu vou estar lá, candidato em 2026. Uma palavra. Eu vou te falar o nome da pessoa, você vai definir em uma palavra. Bolsonaro. Cara, Bolsonaro foi um péssimo presidente para o Brasil. Um cara que zombou das pessoas na pandemia, isso é imperdoável. Fernando Henrique Cardoso. Cara, foi um cara que eu, moleque no movimento estudantil, fiz oposição a ele, né? Porque não representa as ideias que eu acredito. Né? Mas foi um cara que nos embates depois, pelo menos, ficou ao lado da democracia no Brasil. Fernando Collor. Puta, um ladrão, de marca maior. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, uma mulher corajosa, né? Que enfrentou desde tortura na ditadura militar a depois todos os ataques que sofreu no governo. Tarcísio, uma palavra. Um governador ruim para São Paulo. Não, essa aí eu vou deixar você explicar por que ele é ruim. Vou explicar. Cara, o Tarcísio se elegeu em cima do Bolsonaro, certo? Foi os votos do Bolsonaro. Quem quer o Tarcísio ser o Bolsonaro? Ele se elegeu em cima dos votos do Bolsonaro. E o que ele fez? Pensa bem, às vezes a gente faz, sua campanha deve ter feito também pesquisa qualitativa, né? Que era aquela pesquisa que você junta eleitores e tal. Aí o pessoal falava, algumas pessoas falavam, eu gosto do Tarcísio. Aí quando o entrevistador da pesquisa perguntava por quê, ficava aquele som do grilo. Era só propaganda. O Tarcísio está há 2 anos no governo. O que ele fez foi vender a Sabesp, num negócio perigoso que pode virar Enel da água agora. O que ele fez foi um negócio contra livro didático em escola. O cara, em 2 anos, não conseguiu deixar um legado de melhoria para o povo. Por isso que eu acho que não é um bom governador para São Paulo. E vamos lembrar, isso é importante, fazer esse alerta, porque o meu adversário agora, Marçal, sendo muito franco, e o fato dele não ter vindo aqui expressar isso, não é o Ricardo Nunes, meu adversário, cara. O Ricardo Nunes é um fantoche, é um cara inseguro e tal. Não vou usar palavras aqui, até porque você aí insistiu para a gente não fazer uma conversa de ataques.
O Ricardo Nunes é um cara que não tem expressão, não tem identidade própria. O que está em jogo nessa eleição agora é o Tarcísio poder usar... Só completar esse raciocínio, o que está em jogo nessa eleição é o Tarcísio usar a cidade como trampolim, botando um fantoche aqui, para ele largar o governo e ser candidato a presidente. Essa turma que eu tô enfrentando. Pode ficar tranquilo que eu vou estar lá, candidato. Marçal é uma vergonha, isso sim. Então você tá falando que se tivesse Nunes e Marçal, você votaria nulo também? Apertaria 50 com gosto. E eu acho que essa é uma... Eu votaria nulo. E eu acho que mas essa é uma resposta, Marçal. Vamos falar aqui de maneira franca? Essa é uma resposta que hoje você tem que dar. Eu sei que é você que tá me sabatinando, mas quem tá no segundo turno hoje sou eu e o Nunes. Mas se você voltar para São Paulo, qual vai ser o seu voto? Até agora, na minha cabeça, o número 5 na urna não funciona pra mim. Nem de 15, nem de 50. Só pra você saber. É só o numeralzinho ali que não funciona. Qualquer outro número pega. Eu vejo a mesma coisa no Nunes, cara. O grupo dele ali é de centro-esquerda da mesma like que você. Então, eu acho difícil. Um dia na vida você vê eu posicionando dessa forma. Acho lamentável o erro do Bolsonaro em apoiar ele. Quando eu falei, eu tava muito lúcido em relação ao consórcio comunista do Brasil. Eu de verdade, vou te falar assim, ó, se um dia você falar que teve meu voto, foi porque você converteu pro conservadorismo, pro liberalismo. Você virou outra pessoa, que é de esquerda, você não vai ter meu voto. Você falou que pra você não funciona o 5. Então você não vai votar nem em mim, nem nele, não é isso? Cara, assim, o voto pra mim é ideológico. Eu não consigo votar nesse trem de menos pior. Eu vi uma pesquisa que saiu agora, que eu fico antenado, porque eu sou um cara analítico, eu fiquei assustado com os dois perfis. O tanto de gente que tá votando em você por não ter opção, e o tanto de gente que tá votando no Nunes por falta de opção. Deputado Bolsonaro, o Brasil todo sabe que você é racista, machista, homofóbico. Você não tem vergonha, Bolsonaro? Eu teria vergonha se estivesse invadindo casa dos outros, né? Corte rápido. Eu não vim aqui, desculpa, aqui para bater boca com um cidadão desqualificado como esse aí. Obrigado, Boixá. Pode passar para outra pergunta. Deputado Bolsonaro. E veja o Pablo Marçal agora entrando nessa briga, como já se lançando candidato a presidente, solução dos problemas. Se ele transmitisse confiança, eu daria graças a Deus, vamos em frente. Mas não transmite confiança pela maneira como ele muda de opinião. Como disse, até agosto de 22, dava pancada em mim. A diferença de Bolsonaro por Lula é um dedinho, pelo amor de Deus. Me chamava de quadrilheiro. E depois, como ele fazia isso, porque sonhava em disputar a presidência em 22, não conseguiu, e veio só... Meus amigos, preste bem atenção então na informação do médico do Lula, que está repercutindo muito nesse dia, e me ajude a compartilhar. Médico de Lula está indignado com as conspirações sobre o acidente do presidente. Informação oficial diz que o presidente caiu de um banquinho. O cardiologista Roberto Calil, médico de confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse que causam indignação as teorias da conspiração levantadas nas redes sociais sobre o acidente sofrido pelo petista no último sábado, dia 19, no Palácio do Alvorada. Nem eu, nem o presidente, nem o corpo médico que assistiu no sábado e nem o sírio-libanês participaremos de uma farsa. Isso causa indignação, disse Calil ao jornal O Globo. Tenho mais de 30 anos de experiência. Ajo com transparência e é inaceitável que suspeitas desse tipo ganhem espaço. A informação oficial diz que o Lula caiu de um banquinho enquanto cortava as unhas, bateu a nuca e sofreu um traumatismo craniano na região. Ele foi encaminhado à unidade de Brasília, do Hospital Sírio-Libanês. No entanto, teorias sugerem que essa história é apenas uma tramóia para justificar sua ausência na cúpula dos BRICS, que começou na terça-feira, dia 22. Segundo a teoria, o petista anteviu que o encontro poderia arranhar sua imagem pelo teor anticidental do encontro que reuniu o russo Vladimir Putin, o chinês Xi Jinping e o ditador venezuelano Nicolás Maduro, bem como representante da ditadura cubana. No entanto, Lula participou da cúpula de forma remota. Tá aí, meus amigos, informações importantes e informações atualizadas do dia de hoje. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.